Conseguiu me convencer. Opa, e aí, tudo bem, pessoal? Bem, como vocês viram no vídeo anterior, eu vou continuar assim, não explicar, mas como seria um país aos meus olhos, um país se eu fosse o presidente ou o ditador. Bom, vamos lá. Como eu tinha acabado de sair da ditadura militar, sim, teria a volta da democracia e o crescimento do PT. PT, pra quem não sabe, é o Partido dos Trabalhadores que a gente tem hoje. Sim, ele foi criado durante a ditadura militar, por fim. E sim, um partido esquerdista. E bem, eu não seria meio amigo do PT, eu não seria do PT. Eu seria mais ou menos do PSDB, Partido Social Democrata, Partido Socialista, dos caralhados todos aí. Mas, pessoal, sim, digamos que eu já seja presidente, eu seja eleito, porque eu seja, não a voz do povo, seria o povo. Por quê? Eu tentaria unificar uma coisa só. A classe social que a gente tem hoje, rico, pobre e classe média, seria acabada. Por quê? Teria uma única classe? Não teria uma única classe. E que eu faria, provavelmente ia levar mais de 4 anos para fazer, porque era algo muito ambicioso, digamos assim. Como posso dizer? Levar tipo uns 8 anos. Entende? Eu ia fazer que ia investir na nossa infraestrutura, lógico, ia investir pesado nas nossas indústrias, usinas, tanto nuclear quanto no hidrelétrica. Isso em 1973 já, entendeu? E um país que ia me afiliar seria não exatamente os Estados Unidos, não a União Soviética. Eu seria aqueles países que não querem escolher um lado, entende? Isso por enquanto. Por quê? Eu tenho um gato e uma gata, que a minha gata aqui tá me olhando. Oi, pequena Grey. Bom, vamos lá. E sobre a ideologia do meu país, não seria no momento nem capitalista e nem socialista, porque eu estaria muito focado na nossa economia e na infraestrutura brasileira, porque eu investi, lógico, na infraestrutura. Os estados mais ricos seriam os últimos a receber a nova estrutura, porque já são ricos o bastante para conseguir se manter. E lógico, os estados mais pobres, como Acre, Amazonas, são esses e outros. Eu investi pesado na infraestrutura, porque eu ia tentar deixar não exatamente igual, mas na infraestrutura dos estados seria algo parecido um com o outro e tal. Tipo, não teria muita diferença. Xenofobia no meu país não seria permitido. E aí que tá uma semelhança do meu governo com o governo ditadura militar. Por quê? Sobre a questão militar do meu país, lógico que eu investi pesado também nos militares, por causa de uma terceira guerra mundial, uma guerra civil. E os militares estariam nas ruas, não nas ruas tipo se foram demitidos, mas para garantir a segurança da população. Estariam nas ruas em cantos estratégicos de áreas perigosas, não perigosas, como áreas de tráfico de drogas. Estariam lá para proteger e acabar com o tráfico de drogas. Eu ia fechar a nossa fronteira, não fechar exatamente, mas ia militarizar mais nossa fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Por quê? Os imigrantes ilegais não seriam permitidos. Eles iam chegar aqui e iam de volta pro país deles. Ou, dependendo da situação, a gente ia analisar, ali ia criar uma cidadania para eles brasileiras, a gente ia dar uma casa para eles. E a classe pobre do meu Brasil brasileiro? Bem, cada classe pobre, eles iam ganhar, lógico, o governo ia criar mais de 2.000 empregos. Você acha isso é pouco? É pouco, mas no começo isso já é alguma coisa para as pessoas dos estados mais pobres, lógico. E sim, a gente ia dar os empregos para as pessoas mais pobres, pessoas que estão na rua, com os mendigos, moradores de rua e tal. Porque não vai ser permitido no meu país a classe pobre passa fome, sem necessidade, e pessoas tipo europeus e americanos, norte-americanos, imagina eles vêm pro Brasil e dão de cara com morador de rua. Não, lógico que não é para ser preconceituoso ou hipócrita, é porque eu quero o melhor para a população, digamos assim, mesmo que esse melhor seja a opressão e não uma ditadura, mas sim
um poder militar maior. E no caso dos moradores de ruas, e o governo, por lógico, com a verba que eles iam arrecadar, com dinheiro público, ia construir moradias para os moradores de ruas. Não seria a moradia uma mansão, mas seria uma casa que dá assim para eles morar. Não seria uma favela também, uma comunidade. Seria uma casa assim, não simples também. Digamos que seria composto de uma casa de classe média alta. Eu quero acabar com a classe pobre, porque eu quero que a classe pobre vire a classe média alta e a classe rica continue sendo rica. E não nesse ano, digamos que já passou um ano quando ele foi presidente. Se eu não teria o título, mas seria tipo um candidato para o título do Vargas, pai dos pobres, mãe dos ricos. Deu mais ou menos para entender? Mãe dos ricos por quê? Não exatamente mãe dos ricos, você é mais relativamente pai dos pobres, porque ia ajudar os moradores de rua. No começo a gente ia distribuir comida, a gente ia fazer assim as casas e distribuir roupas também. Mas isso só tá ficando nos moradores de rua. E a economia do país? E bem, para a economia do país a gente tem que deixar uma coisa bem clara atualmente sobre o Brasil. O Brasil tem a sua economia muito fechada lá para os outros países. Tipo, a gente não tem muito uma relação forte, uma relação de tipo, mostrar para o mundo nossa economia. Nossa economia só aumentou R$1, né, São Paulo. Mas nossa economia não seria tão fechada, nossa economia seria assim, mais aberta. E a gente abriu umas áreas, investir em uns locais também para o turismo aqui no Brasil, como algumas áreas paradisíacas, praias, seria uma grande força de turismo, porque isso sim iria ajudar a nossa economia. E também uma outra coisa que seria bom é o mercado brasileiro. Atualmente o mercado brasileiro tem um foco na parte alimentar, como a distribuição de carne para a China. A gente distribui carne para a China. Uau! Isso ia assim aumentar, a gente ia aumentando a produção de carne para outros países. Tanto que eu pesquisei que o Brasil tem a capacidade de alimentar todos os países assim, no mundo. Não exatamente todos, porque são muitos países, são mais de 120 países, se eu não me engano. Mas, lógico, tipo, países como a Ásia, partes da Ásia que são pobres, como o sul da Itália também, Oriente Médio e África, principalmente África. Eu ia construir uma forte relação com países como a China, Rússia e os Estados Unidos, lógico. Porque esses países são as 3 maiores potências militares. Tirando a Rússia, a China e Estados Unidos são potências econômicas também. Primeiro os Estados Unidos e depois a China. Lógico que ia fazer parcerias comerciais com os Estados Unidos e Rússia. Tipo, nossos produtos iam para a Rússia e parte para os Estados Unidos. Eu investi no nosso, não no minério, mas sim um minério específico, tipo minério nuclear, entende? Porque eu esqueci que são os minérios nucleares. E, tipo, não é Netuno, plutônio, são minérios. Eu investi na hidrelétrica brasileira, seria do governo, não precisaria ser privatizada. E eu ia comprar as empresas privadas pro governo. E também investir na energia nuclear no país. Mas peraí, dá muito errado a energia nuclear, né, Yuri Tio-san? Por que você quer investir em algo que dá errado, tanto que um dos marcos históricos foi Chernobyl? Bem, lógico, porque antes vou investir na parte da educação para estudarem muito bem essa área nuclear durante uns 2 anos ou 12, por quê? A energia nuclear é uma energia muito boa para o meio ambiente, não exatamente boa o meio ambiente, porque olha Chernobyl como tá, né? Mas ela não polui. Isso que eu quero dizer, a energia nuclear não polui tanto quanto a energia hidrelétrica, elétrica ou eólica. Eólica acho que não polui tanto também. Mas eu investi nisso em regiões que tem problemas com energia, tipo o nosso norte do país. E no caso de água, o governo distribui o básico para a população. Tipo, água, comida e vestimentas. Não, vestimentas você poderia comprar. Lógico que você quisesse. Água e comida o governo ia distribuir para a classe média e para a classe alta. Por quê? Digamos que já estamos em 1974. 3 anos mudar, tem mais um ano. Em 1974 eu teria oficializado o Brasil como um país socialista.